Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal, tá bom? Ajudar nossos colegas, nossos próximos concurseiros aí a encontrar videoaula que possa auxiliar também nos seus estudos, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, hoje, vocês estão vendo, eu tô com o olho bem inchado, acabei de acordar agora há pouco, aí tomei um banho, porque aproveitando essa pandemia, não tô podendo trabalhar na escola. Então aproveita aí as madrugadas para estudar, para preparar vídeo, para poder fazer vídeo agora, né? Então acordei aqui, tô com o olho até meio inchado, acho que do shampoo. Então, por isso que eu tô com o olho assim meio vermelho. Pessoal, nós vamos falar de um tema aqui que na verdade nem vai render uma videoaula, na verdade, porque não tem como e eu já vou explicar por quê. Eu não encontrei nada, eu tô com os fios enrolados aqui, eu não encontrei nada a respeito desse tema. E aí eu falei, preciso fazer um vídeo pelo menos para explicar por que não dá para fazer o vídeo, né? Porque senão as pessoas ficam procurando igual eu fiquei e não encontra nada. Então vamos lá, pessoal. Eu estava trabalhando umas videoaulas aqui sobre a ordem social, que fala da educação, da cultura, do desporto né? Então fiz aí uma sequência aí de acho que 8 vídeos, se eu não me engano, sobre isso. Foi uma sequência bem longa, e junto estava escrito sobre o artigo 60, que fala das disposições constitucionais transitórias, né, mais conhecidas aí como ADCT, tá? E essas disposições, artigos, né, das disposições constitucionais transitórias, é um tema que eu descobri por que não dá para fazer uma videoaula, por isso que ninguém fez. Eu vou explicar para vocês aqui. Gente, em primeiro lugar, vamos lá falar. O que é uma disposição transitória? Preciso ler aqui, pessoal, é bem técnico isso. A disposição transitória, pessoal, ela é uma regra jurídica que ela se estabelece vinda de uma lei em caráter temporário, né, para regular negócios ou casos assim que apresentem que se apresentam ali pela sua própria promulgação. Ou seja, a finalidade da ADCT, que é esse termo, é estabelecer regras de transição entre o antigo ordenamento jurídico e o novo. Então, assim, em essência, pessoal, exercem o papel de acomodação e transição de ordenamento jurídico, né, anterior com a nova ordem constitucional. Então, ou seja, pessoal, a disposição transitória, quando você vai modificar uma lei, vai criar uma emenda, vai tornar uma lei inativa e vai criar uma nova, durante todo esse processo, fica meio que um abismo ali, né? Tipo assim, a partir dessa data vai valer a lei nova, mas a partir dessa aqui já não vale mais a lei velha, sabe? E às vezes existem situações que fica um abismo entre a lei velha e a lei nova, né? Não vale mais a lei velha, mas a lei nova ainda não entrou em validade, então você fica naquele buraco. Então é criado o quê, pessoal? Uma regra jurídica, né? Uma lei temporária, que tipo assim, ela vai valer durante aquele período entre a saída da lei velha e a entrada da lei nova. Então, assim, é uma lei transitória ali, né? Ela tem um período bem curtinho de validade, para poder não ficar esse abismo, para poder respaldar as pessoas que se encaixem ali naquela situação dentro daquele período de transição entre uma lei e outra, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. É claro que é uma coisa muito mais complexa, mas basicamente é isso. E, pessoal, entrou aqui uma lei, né, no artigo 60, que foi a lei do Fundeb, tá? Então o Fundeb, ele foi um fundo aí Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Olha que gigante, né? Então, Fundeb é um fundo aí que foi criado, pessoal, para realmente estar auxiliando as escolas, né? Para os gastos, investimentos com a educação, né? Projetos. E o Fundeb, ele tinha uma duração, ele foi criado em 2006, ele tinha uma duração de 14 anos, que vai se findar agora, no final de 2020. Há quem diga que findou no final do ano passado, aí, mas ficou entre 2019 e 2020, né, a questão do Fundeb. E o que aconteceu, que esse artigo 60, pessoal, ele trabalha exatamente tudo acerca do Fundeb. Então ele vai falar sobre
todos os tipos de aplicação, quantos R$ 1.000 tem que ser aplicado em cada ano, o percentual no primeiro ano, o percentual no segundo e terceiro ano. Gente, ó, pra vocês terem uma ideia, tem um negócio aqui que fala assim, ó, a complementação da União, que trata do inciso tal, no mínimo 2 bilhões no primeiro ano de vigência, 3 bilhões no segundo ano de vigência. Então, gente, é uma coisa assim que fala de números, percentuais. Eu vou deixar até um link aqui de um site que tem esse artigo inteiro para quem quiser dar uma olhada. Só que fica uma situação meio complicada, porque assim, para os novos concursos, provavelmente isso aqui já não vai mais ter significado. Como eu já estou com um concurso vigente aqui da Prefeitura de Guarulhos, que foi adiado referente à pandemia, mediante a pandemia ele foi adiado, mas assim, já está ali, né, naquela pega para capar ali. Então, provavelmente vai entrar alguma questão sobre isso aqui. E os próximos não vão entrar. Por quê, pessoal? Porque no meio dessa bagunça toda, agora no dia 21 de julho de 2020, foi aprovada uma lei que tornou o Fundeb aí vitalício, né? O Fundeb não tem mais esse prazo de validade, né? Foi colocado ali pelos congressistas lá que o Fundeb ele é de essencial, de uso essencial para a escola. Então o Fundeb não tem por que você chegar lá e tirar. Você não pode tirar uma verba dessa da educação. Então ele acabou se tornando aí vitalício. O que torna esse artigo 60, pessoal, inválido, porque ele fala sobre o que? O período de duração do Fundeb, que era esses 14 anos, e os métodos de aplicação dele, os prazos, tal, que nem tem por que eu ficar discorrendo aqui, porque vocês imaginam, eu vou ler um texto aqui, ó. Eu vou chegar aqui para vocês e vou falar assim. Pessoal, aqui, ó, letra B, ó, a forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno, tá? Então, pessoal, isso aqui trata, olha, de como que você vai calcular o valor mínimo por aluno. Gente, é chover no molhado, não tem como explicar essas coisas. Coisas que falam sobre, ó, até 10% da complementação da União prevista no inciso 5 poderá ser distribuída para assuntos. Então eu vou ler um parágrafo gigante de uma coisa técnica e não tem nem como explicar isso, porque o negócio está aqui só como orientação. Então, por isso que eu nunca encontrei nada aí. Por isso que eu nunca encontrei nada acerca do artigo 60, que fala das disposições transitórias, mesmo até essa questão que fala do Fundeb em si. Tá? Por isso que eu não encontrei nada, porque não tem como dar uma videoaula sobre isso. E só o que é legal realmente passar para vocês, tá? É o que é uma lei transitória, que é uma lei que serve de ponte para ligar uma lei que está saindo de vigência para uma que está entrando, certo? Então é uma lei temporária. E o artigo 60, ele trata aí da duração dos 14 anos aí do Fundeb, que agora perdeu a validade porque o Fundeb se tornou vitalício, tá bom? Pessoal, na descrição do vídeo tem esse artigo 60 inteiro, quem achar pertinente pode dar uma lida lá, mas aqui tá resolvido porque não tem uma videoaula sobre esse artigo 60, porque realmente, né, não tem como dar uma videoaula. Ele é um artigo totalmente técnico que fala de números, percentuais, tá? Então não tem como você dar uma videoaula sobre isso aqui, tá bom? Então fica aí a dica pelo menos, e a explicação das regras transitórias, né, as disposições constitucionais transitórias, já passei aqui a definição, e um pouquinho sobre o Fundeb, que agora, né, não tem mais essa validade, agora é vitalício e uma vitória para a educação. Certo, pessoal? Bons estudos e vamos aí para a próxima aula, porque essa daqui realmente foi só uma explicação, não tinha mesmo o que está estudando aqui, tá bom? Então, bons estudos para vocês, até uma próxima aula.